Lá para trás, Filipenses capítulo 4, verso 11. Ai, meu Deus, a água ficou, espera aí. Filipenses 4, 11. Vamos todos ler juntos? Vamos aproveitar que está ali, né, no Data Show. Digo isto, vamos lá? 1, 2, 3. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Forte isso, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Paulo está falando aqui que tem coisas que nós, né, que nascem conosco, né, e tem coisas que nós aprendemos na vida, né, e eu entendo que cada um de nós somos seres ensináveis, né, a gente nunca deve achar que sabe demais, que já aprendeu tudo, que é maduro demais para poder não aprender, né? Como já dizia Sócrates, a única coisa que eu sei, Samuca, é que nada sei, né? Então, somos seres pensantes, como diz René Descartes. Penso, logo, Daiane, existo. Né? Estou filósofo hoje, né? Daiane deve ter estudado isso na faculdade, né? De René Descartes. A gente estuda muito sobre René Descartes na faculdade de psicologia. Então, Descartes falava, penso, logo existo. Só existe porque eu penso, né? Então, o aprendizado é uma coisa muito importante na nossa vida, né? E a gente tem que levar muito a sério isso, né? E Paulo, ele traz uma palavra aqui para nós muito interessante, porque ele coloca aqui que ele aprendeu, isto é, creio que ele aprendeu ali nas circunstâncias, na prática, né? Costuma-se dizer que a gente aprende mais na prática do que na teoria, né? Costuma-se dizer isso. Na prática, uma coisa é você ler a palavra e diz assim como a Regiane leu, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nossa, o Senhor, como meu Deus, não vai me faltar nada, não vai me deixar faltar nada na vida. Outra coisa é você passar por dificuldade, por crise, e você vivenciar o suprimento, a provisão de Deus na sua vida. Você não ter nada que comer em casa e orar, Senhor, tem misericórdia, e de repente bate alguém lá na porta, olha, Deus mandou trazer isso aqui para você e tal. Então, na prática, a gente aprende muito mais do que na teoria, né? E Paulo, né, mais do que ninguém, na prática da vida de Paulo, ele coloca aqui que ele aprendeu, não foi algo ensinado, não foi algo lido, mas ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Quer dizer, ele tanto vivenciou experiências de prosperidade, experiências, né, de vitórias, de conquistas, como ele passou necessidade, passou fome, ficou doente, né? Então, Paulo, ele fala, eu aprendi. E esse aprendizado que Paulo fala aqui, é o que eu quero, e a palavra que eu quero trazer nessa noite, é um aprendizado. O que ele aprendeu? Ele aprendeu sobre contentamento. Porque ele fala que, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento, estar satisfeito. Contentamento fala de estar satisfeito, de estar feliz. Olha, Paulo está falando aqui, olha, eu aprendi a estar feliz, contente em toda e qualquer circunstância, né? A maioria das pessoas não são assim, né? O ser humano, do lado humano, natural mesmo, ele vai ficar contente, feliz quando as coisas estão indo bem na vida dele, né? Quando as portas de emprego se abrem, quando há prosperidade, quando há saúde, né? Agora, ficar contente, alegre, né, na dificuldade, na crise, no desemprego, na doença, é muito difícil. Mas Paulo, ele nos faz pensar em relação a esse contentamento, que o nosso contentamento, o mundo, engraçado que os princípios cristãos são diferentes dos princípios do mundo, né? O mundo, eles ficam contentes e alegres quando eles conquistam coisas, né? Ah, eu consegui
passar no concurso que eu almejava, eu consegui aquele cargo que eu queria, aquela promoção, ao conseguir comprar aquele carro que eu desejava. Enfim, o contentamento do mundo é um contentamento que está nas coisas. O contentamento das pessoas que não servem a Deus está nas coisas, nas conquistas, nos bens materiais, na autorrealização. Agora, o que Paulo nos ensina, que o que a Bíblia nos ensina, é que o nosso contentamento não deve estar nas coisas, mas sim em Deus. Estar contente em Deus, estar feliz só por causa da pessoa, né, de Deus, como a Regiane orou. Eu nunca mais vou esquecer o Nando, gente. Nunca mais vou esquecer o Nando, né? Aquele menino, um amor de pessoa. Eu falei para a Rosângela para a gente adotar ele. Amor, você aceita se ele quiser vir morar com a gente? E mora, a gente cuida dele aqui, a gente investe. Eu fiquei apaixonado pelo Nando. E, gente, ver um garoto de 19 anos, 18, 19 anos. 19? 19 anos. Oi? Ah, meu Deus, 19, 20. 19, 20 anos. Falar para um bando de barbado igual a gente, que vive aqui no Ocidente, com tudo do bom e do melhor que a gente vive. Não importa se tu ganha um salário mínimo, mas para quem está lá na Moçambique, lá na aldeia que ele vive lá, é rico. E ver um garoto daquele chegar e falar, olha, o pastor Léo falando, né? O pastor Léo pode acabar com um projeto social lá, e não ir mais, e a gente voltar a passar fome, a gente voltar a... Eu já vou... Olha que bonito, gente. Gratidão. Em primeiro lugar que eu vi nele, gratidão. Olha, eu já vou estar grato. Quer dizer, a nossa tendência humana, né, seria reclamar. Pô, vai nos abandonou, vai nos deixar a gente passar fome aqui de novo e tal. E ele, o coração de um moleque novo daquele, né, sem instrução, vivendo ali numa aldeia ali, passou fome, ficou 2, 3 dias sem comer, várias vezes na vida dele. E ele falar para a gente, olha, primeira coisa, eu vou ser grato, pastor, pelos anos, pelo tempo que ele ficou dando aqui com a gente, dando comida e tal, tal, tal. Em segundo lugar, eu não vou reclamar, eu vou agradecer a Deus, porque eu posso voltar a sentir fome, não ter pão, mas eu consegui a coisa mais importante na vida, que é conhecer a Jesus. Gente, pelo amor de Deus, aquela palavra do Nando acabou assim, né? Deu um tapa na cara da gente de que a gente é muito miserável, a gente não é nada, né? E um garoto, né, que passou fome, passou toda a dificuldade, falar, olha, pode passar fome, posso voltar, o projeto social Bom Samaritano pode acabar, e eu já sou grato a Deus, porque o mais importante é conhecer, que é Jesus. Esse contentamento que o Nando passou para a gente, esse contentamento que Paulo... Ele está falando aqui, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, em qualquer situação que eu possa passar na vida, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser contaminado por esse contentamento mundano, que faz com que a gente só pense nas conquistas aqui, só pense nas coisas, esse contentamento nas coisas. E existem poucas pessoas na Bíblia, ou melhor, poucas pessoas no mundo, na história da humanidade, experimentou tudo que tinha que experimentar. Só os ricos mesmo, né? Só que existe um homem na Bíblia que ele experimentou tudo que você pode imaginar, todos os prazeres, todas as conquistas, né? Ele vivenciou, comprou um monte de coisa, investiu, e no final de vivenciar isso tudo, ele chegou à conclusão que aquilo ali não supria, que aquilo ali não era nada. Quem foi essa pessoa? Salomão. Abra a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. E Salomão, ele vem trazer para nós uma conclusão muito boa. Acho que ninguém na Bíblia vivenciou tanta a experiência na terra, no mundo, como Salomão. E qual é a conclusão que Salomão chegou, depois de ter experimentado todas as coisas desse mundo? Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Ele começa falando aqui, olha, disse comigo, vamos, eu te provarei mais com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Ele fala que ele vai provar. Salomão provou
tudo que ele queria. Verso 2, Salomão continua. Do riso, disse, é loucura. Da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo dos céus durante os poucos dias da sua vida. Ele está falando aqui, explicando o verso 3, ele está falando assim, olha, eu resolvi experimentar o melhor vinho, a melhor bebida, o prazer nessas coisas, porque a gente vive tão pouco aqui na terra, né? Então a gente tem que aproveitar e viver o melhor dessa terra aqui, tudo de bom. Ele vivenciou, tomou o melhor vinho da época. Depois, no verso 4, ele continua falando, empreendi grandes obras. Salomão construiu, foi um construtor, fez obras, foi um empreendedor, né? Hoje em dia a gente tem aquelas pessoas que empreendem, né, em ações, em tesouro, né, o empreendedor pensando lá no futuro, pensando. Salomão, ele está falando que, olha, eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, construiu muito, construiu casas, um monte de coisa. Plantei, né? Tem gente que fala que as pessoas, né, não podem morrer. Vamos ver se vocês estão por dentro do jargão popular aí. As pessoas não podem morrer sem plantar uma árvore, ler um livro e oi? Eu esqueci também, peraí. Plantar uma árvore, ler um livro. Gente, ajuda aí. São 3 coisas. Né, o senso comum, né, diz isso. Não, ninguém pode morrer sem ter plantado uma planta, uma árvore, sem ler um livro. E tem uma terceira coisa que eu não vou lembrar. Salomão, olha aí no Google. Salomão, ele fala aqui, olha, empreendi, plantei para mim vinhas. E plantou, uva, para comer uva e para fazer vinho. Olha só. Plantou, fiz jardins. Quem gosta, quem tem planta em casa, que faz jardim, né, dona Lourdes? É bom, né? Faz aquelas plantas e tal. Ter um filho, exatamente. Ninguém pode morrer, ter um filho. Ninguém pode morrer sem plantar uma árvore, sem ler um livro e sem ter um filho. São as 3 coisas do ser humano, né, que as pessoas que dão. Né, que o ser humano tem que fazer. Não sei quem inventou isso aí, não, mas isso é uma frase que eu sempre ouvi ao longo da minha vida. Né? Ninguém pode passar por essa vida sem fazer essas 3 coisas. Então, Salomão está falando aqui, olha, verso 5, fiz jardins, pomares para mim, nessas plantei árvore frutífera, de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que envedaram-se as árvores. Verso 7, comprei. Ele comprava o que queria. Interessante, eu sublinhei aqui na minha Bíblia esses verbos, né? Provei, resolvi, empreendi, edifiquei, plantei, e no verso 7, comprei. Olha só, tudo que uma pessoa queria, ele fez, comprei. Tem gente que tem esse problema, né, de compulsão de compra, né, que não tem ninguém aqui assim não, né, que compra demais, estoura o cartão de crédito. Nós mulheres não tem isso não, né, Silvana? Não fazem isso não, imagina. Isso é uma calúnia contra as mulheres, né, falar que as mulheres gastam demais, compram demais, né? Quer deixar uma mulher feliz, dar um cartão na mão dela, comprar. Então, e Salomão vivenciou isso também, falou, comprei. É bom você olhar uma coisa e ter dinheiro para comprar, né? Você ter dinheiro para olhar uma coisa, vou comprar. Agora é Pix, né? Daqui a pouco o dinheiro some, criptomoeda, daqui a pouco. Né? Ele comprava o que quisesse. Salomão era rico. A Bíblia vai dizer que ele era um homem mais rico. Então, o que é? Coisa mais atual, ele comprava. Ele fala, comprei-me servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, agricultor comprou bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que vieram antes de mim,
e tiveram em Jerusalém. Amontoei, olha só, olha as coisas, está prestando atenção nos verbos que Salomão fala? Eu vou repetir os verbos. No verso 1 ele fala, provei. Depois ele fala, resolvi. No verso 4 ele fala, empreendi, edifiquei, plantei, fiz, comprei, tive. E agora no verso 8 ele fala, amontoei, isto é, juntei. Juntei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Tinha até cantor pessoal particular. Tá bom? Chique isso, né? Já pensou? A gente assim, hoje eu estou a fim de ouvir Fernanda Brum. Manda o zap lá para manda um avião lá pegar a Fernanda Brum, que hoje quero escutar a música dela, ver ela cantar. Salomão está falando que ele comprava cantores para cantar para ele. Pouca coisa, né? Provei-me cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ou homens e homens, né? Para as mulheres, homens e homens. Para os homens, mulheres e mulheres. Não, tem que viver, tem que curtir a vida. Sexo. Verso 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim. Ele foi maior do que todos que vieram antes dele em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Além de ser rico, o cara ainda é inteligente. Bonito, rico e inteligente, né? Hoje em dia é difícil, né? Se o cara é bonito, é burro, né? Se o cara é burro ou feio. Hoje em dia, né, é difícil. É difícil, né, acertar no alvo igual a Rosângela, bonito e inteligente, né? Igual a Rosângela acertou, né, Fatinha? Rosângela acertou, é bonito, inteligente e mentiroso. Bonito, inteligente e mentiroso. Só pode achar, né? O amor é cego, né? Então, Salomão, ele está aqui, mulheres, engrandeci-me mais do que tudo, tive sabedoria, o cara ainda era sábio ainda era inteligente. A Bíblia vai dizer que Salomão foi o cara mais inteligente que pisou aqui na terra. Escreveu mais de 3.000 salmos, provérbios, etc. E tal. Quer dizer, cara inteligente, rico, provou de tudo nessa vida, bebida, mulheres, prazeres, construiu casas, foi construtor, agricultor, engenheiro, né? Arquiteto, foi tudo. E ele, olha o que diz o verso 10. Nossa, o verso 10 é muito profundo. Ele fala, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Caramba, já pensou? Tudo que você olhar, quero. Olhei aquilo ali, quero aquilo ali. Olhei aquela mulher, quero a mulher ali, é minha, quero. Quero aquele carro ali, tudo o que ele olhava, ele desejava com os olhos, ele tinha. Por quê? Era poderoso, era rico. Tudo. Não há nada que Salomão não provou, não há nada que Salomão não experimentou, não há nada que Salomão, ele aprendeu tudo. Ele foi o homem mais sábio, era inteligente. Nem privei, continuando o verso 10, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com toda a minha fadiga, e isso me era recompensa de todas elas. Ele falou, eu me cansava com a minha alegria, com os prazeres que eu vivia, eu me regalava, eu chegava no final do dia, eu estava morto, de cansado, por ter vivido e experimentado tudo que os meus olhos queriam. Aí ele termina o raciocínio, falando para você, que às vezes é tentado em se contentar, em achar que contentamento é pelas coisas e não pela pessoa de Deus. Ele termina falando, o verso 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade
e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A conclusão de Salomão: gente, tudo isso que eu experimentei, tudo vaidade, não supriu a minha carência, não supriu a minha alma. Ele fala que ele é como correr atrás do vento. Você sabe o que quer dizer essa expressão, correr atrás do vento? O que quer dizer essa expressão, correr atrás, que Salomão fala que é como, nós vivenciei todas essas experiências, então foi como correr atrás do vento, porque o ser humano, não sei se vocês concordam, ele é uma pessoa assim, que tem um sentimento de inconformidade muito grande, né? Nunca está satisfeito com nada. O cara está andando lá de cadeira de roda, paraplégico, ele vê uma pessoa andando, puxa vida, queria ter essas duas pernas aí para andar. Aí o cara que tem duas pernas para andar, ele vê uma pessoa andando de bicicleta e fala, puxa vida, eu tenho uma bicicleta daquela ali. E o cara da bicicleta, ele vê um cara passando de carro, vendo uma Ferrari, ele fala, puxa vida, queria tanto ter aquela Ferrari ali. E o cara que tem, às vezes, a Ferrari, vai olhar alguém de um jatinho particular e fala, poxa, queria ser rico para ter um jatinho. Porque já faz parte do ser humano, né? A gente nunca está satisfeito com nada, a gente nunca está grato a nada, a gente nunca agradece pelo que a gente tem, pelo que a gente é, pelo que Deus fez na nossa vida, a gente quer sempre mais. O sentimento do ser humano é de querer mais, querer mais. Não. Se eu tiver isso aí, eu vou ser feliz. Se eu conquistar, olha, se eu passar naquele concurso, aí eu vou ser feliz, aí eu me completo. Olha, se eu casar, nossa, depois se eu casar, aí eu vou estar... Olha, se eu tomar aquele melhor vinho, Tamarica, olha, não, mas se eu casar com aquele mulherão lá e tal... Salomão vivenciou isso tudo. E ele chega à conclusão de que, gente, foi como correr atrás do vento, isto é, se corre atrás do vento, você vai conseguir pegar? Não, então você vai continuar correndo atrás, porque você não vai conseguir alcançar o vento. Então, assim, o que Salomão, o sábio Salomão, está querendo falar para mim e para você, é que nessa vida, a gente se contentar com coisas e não em Deus, é correr atrás do vento. Se o que vai preencher a tua alma, a tua alegria, é conseguir casar, conseguir ser promovido, conseguir o emprego, passar no concurso, você está correndo atrás do vento. Porque quando você conseguir isso, você vai perceber que isso não supriu a sua alma. Porque a nossa alma só consegue ser suprida em Deus. O nosso contentamento não está em coisas, está em Deus. Nada que você conquiste nessa vida aqui vai conseguir preencher o vazio existencial da sua alma. Por isso que as pessoas que mais suicidam, não sei se você sabe disso, os países que mais têm suicídio no mundo são países de primeiro mundo. Japão tem alto índice de suicídio, Suécia tem alto índice de suicídio, e lá não tem pobreza, lá as pessoas têm tudo, mas não, quando a gente tem tudo, não tem o que é mais importante, que é Jesus na nossa vida, a gente perde o valor, o sentido da vida. Por isso que Paulo, ele fala assim, olha, eu aprendi a viver contente, seja na prosperidade, com emprego, sem emprego, doente, sem doente, sarado, se não está sarado. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Aí ele, 2 versos depois, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, em Deus, você pode ser próspero, conseguir um emprego, casar. Como você pode, em Deus, ser feliz, não casando, não conseguindo passar naquela prova que você quer, porque a nossa alegria, o nosso prazer está em Deus, não está em coisas. Nosso prazer tem que estar em Deus, e não em coisas. Paulo aprendeu isso. Aprendeu. Eu aprendi com Nando que o nosso contentamento tem que estar em Deus e não em coisas.